Fala galera, e aí, como é que tá vocês? Tudo bem? Professor Fernando Souza em mais uma vídeo explicando o assunto aqui no nosso, no vosso canal. Pois é, professor Fernando Souza aqui em mais uma videoaula no nosso canal Fala Professor com Fernando Souza. E você aproveita esse momento para curtir esse vídeo, para comentar esse vídeo, certo? E para compartilhar esse vídeo. Tá assistindo uma aula aqui de graça, literalmente de graça. Não pode nem fazer isso, hein? Você vai fazer o seguinte, você vai escolher nesse canal aqui alguma aula que você gostou, vai copiar o link dela e vai compartilhar nos stories do seu Instagram. É isso mesmo. Além disso, você vai fazer um Pix para mim. É isso. O que é um Pix para você, pro seu tio, para sua tia, pro seu Dindo? Dindo serve para isso, gente. Dinda serve para isso. Pede ao Dindo, avô e avó também. Você, querida avó, querido avô que está aqui assistindo um pouquinho de aula com seu neto, né? Ajude o professor a ter um estúdio, a melhorar a câmera, microfone, luz. Tô sofrendo sem luz, gente. Dai-me luz. Oh. Pois bem, galera, vamos aqui falar rapidamente sobre as revoluções inglesas. As revoluções inglesas, obviamente, vão acontecer na Inglaterra, né, professor? Vai acontecer aonde? Vai acontecer na Matinha? Vai acontecer no Rio Paraguaçu? Não. Vai acontecer na Inglaterra. E são duas revoluções. A Revolução Puritana, que vai trazer junto consigo uma guerra civil, e a... Eita, deu uma engasgada, você viu? Vai trazer também a Revolução Gloriosa, que aqui fecha, né, esse momento de revoluções inglesas, certo? Não tem muita dificuldade nesse assunto não, galera. Você vai precisar recordar um pouquinho de absolutismo monárquico. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Reassista-o. Gostou? Você lembra ano passado que eu falei bastante do Henrique VIII e da sua filha, Elizabeth? Eu sou fãzão da Elizabeth. Pois é, tudo começou com a dinastia Tudor. O Henrique VIII, que vai deixar o seu filho, e ele vai ficar pouco tempo no governo, né? E logo depois vai chegar a Maria Tudor e depois a Elizabeth, que vai criar nessa dinastia Tudor os famosos cercamentos. Os cercamentos nada mais é do que você usar a terra, criar cercas literalmente, para lá produzir lã, colocar animais, ovelhas para produzir lã, certo? Isso vai fornecer matéria-prima para a indústria têxtil que vai chegar logo depois, que é a Revolução Industrial. Para você que já está esperto aí em um próximo assunto. E aí o que acontece? Esses arrendamentos dessas terras vai fazer com que alguns nobres percam algumas terras para os burgueses, que era uma classe em ascensão. Os burgueses então começam a ter um certo destaque ali nessa parada, certo? E aí o que acontece? Com o último rei da dinastia Tudor, ele vai falecer, o convidado, quem vai chegar... Espera aí, gente, que a minha cachorra tá fazendo um negócio ali. Voltei. Pois bem, galera, o que é que vai acontecer diante desse cenário? Como eu estava falando para vocês, a burguesia vai ter uma ascensão, né? Então ela vai começar a se destacar dentro desse cenário da Inglaterra, onde você vai ter ainda a alta nobreza, você vai ter o rei absolutista e tudo mais. É muito importante que você perceba, que você entenda que esse é um momento em que começam a surgir ideias novas na Inglaterra. O pensamento iluminista, que a gente já viu em outra aula por aqui, ele começa a circular na Europa. Ele começa a circular sobretudo na Inglaterra. Os pensamentos, inclusive sobre direitos naturais, vai ser do famoso John Locke, que é o considerado prepulsor do movimento iluminista, certo? Então isso também vai contribuir, vai ajudar para a Inglaterra não, para que os burgueses eles tenham ali a alimentação teórica necessária para fazer uma transformação social. Porque, como eu sempre falo para vocês,
Toda revolução precede uma grande transformação. Não existe revolução sem grandes transformações. E como se trata de uma revolução na Inglaterra, é óbvio que vai ter como consequência grandes transformações. Nunca esqueça disso. Toda revolução que você vê, a Revolução Farroupilha, a Revolução Russa, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, toda revolução precede uma grande transformação social. Beleza? Junto a isso, obviamente, a Maria vai morrer, ela não deixa herdeiros, você lembra, né? Maria, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, por que eu tô com Maria na cabeça? Elizabeth, a que eu sou fã, lembra? A que ganhou de Filipe II, acho massa ela. Ela vai morrer sem deixar herdeiros diretos, né? Inclusive recebeu lá o apelido de Rainha Virgem, todo mundo lembra dessa história. O parente próximo dela, um primo, Jaime I, é o que vai assumir a Inglaterra. Na verdade, a Inglaterra fazia parte de um complexo, né, que é o Reino Unido hoje, que é a Grã-Bretanha, que é o conjunto de 4 países, né? Inglaterra, Irlanda, Escócia e o país de Gales, certo? E aí o que é que acontece? Ele vai assumir. Quando ele vai assumir, ele começa a perceber as asinhas, vamos dizer assim, que a burguesia está crescendo para cima de todo mundo. Era uma classe que estava em ascensão e estava conseguindo muito poder. E aí vem um detalhe importante. Essa classe burguesa que estava em ascensão, ela queria lugares no parlamento. O parlamento já existia na Inglaterra. E ela estava galgando mais espaço político por conta da grana que ela estava tendo. E um detalhe, ela era puritana. Isso mesmo. Por isso, professor, que a revolução é a revolução puritana. Por isso que o nome da primeira revolução é a Revolução Puritana. A maior parte desses burgueses, a maior parte dessas pessoas que estavam no parlamento eram puritanos. E o que é que o Jaime vai fazer? O Jaime vai começar a fazer um governo tirano, vai começar a ostentar o absolutismo monárquico muito forte. Ele vai deixar o parlamento de lado, que é, Catarina, eu estou trabalhando com Catarina aqui, gente, ó. Nham, 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 nham. Fala lá, povo, ó. Beong. Beong, beong. Beong, beong. Pronto? Já apareceu? Apareceu? Tchau agora. Eu tava falando do quê? Porra, Catarina. Sim, lembrei. Então o que acontece? O Jaime I ele vai trazer um governo tirano, e aí o que, é que ele vai fazer? Ele vai começar a impor algumas coisas. Aumentar os impostos, afastar o parlamento de qualquer tipo de decisão, e ele vai começar a impor o anglicanismo para todos da Inglaterra. Aí, meu irmão, aí é que o bicho vai pegar. Quando ele faz isso, galera, ele está mexendo justamente no vespeiro, que é o vespeiro da religião. A maioria puritana não vai aceitar isso. E é a partir daí, então, que começa um choque entre a burguesia puritana parlamentarista, o rei, a coroa e a alta nobreza. É aí que vai estourar a guerra civil. Uma guerra civil é quando o país está lutando contra ele mesmo. É quando a própria população de um país está contrária, né? Está em lados opostos. Então a gente tem literalmente uma guerra civil acontecendo. Dentre essa guerra civil, você não vai poder esquecer de uma coisa que vai acontecer. É que o rei, o Jaime I, vai morrer, né? O governo dele vai acabar e vai assumir o seu filho, Carlos I. Carlos I, ele vai ter uma postura muito parecida com a do pai, uma postura tirana. Na verdade, ele vai exacerbar um pouquinho mais. É justamente no governo dele que vai implodir, né, a guerra civil. E aí na guerra civil vai se destacar um nome muito importante que você não pode esquecer, que é o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, ele vai ser o chefe do exército burguês parlamentar, vamos dizer assim. Ele vai liderar os famosos cabeças redondas. Nada mais é do que esse grupo, né, que se recusava ou que não usava a peruca. Então a cabeça ficava normal, uma cabeça redonda. Receberam esse apelido. Quando os nobres, não. O exército da coroa, né, usava perucas. Então, ele vai liderar esse exército e ele vai ser um excelente estrategista. E vai empreender diversas vitórias sobre Carlos I.
e vai conseguir vencer. Quando ele vence, então, vai acontecer uma coisa inesperada, né? A vitória vai ser classificada como a Revolução Puritana, porque são os puritanos que vão estar vencendo. E aí você vai ter aí no quadro um confisco dos bens da coroa, uma apreensão, um confisco também dos bens da igreja anglicana. O rei Carlos I vai ser julgado, condenado e, pasmem, assassinado. O cara vai ser degolado, velho, praça pública. Um ato extremamente revolucionário para a época e que vai chocar muita gente. Dentro disso, a república é instaurada, porque não temos mais um monarca, não temos mais o absolutismo, e a ideia agora é que o parlamento reine, que o parlamento agora, que é a representação do povo, ele fique mandando sozinho. Só que é aquela velha máxima, né? Quer saber quem é um homem, dê poder a ele, já dizia Platão. E aí, Oliver Cromwell, que era o líder, o chefe do exército, que fez tudo isso, ele vai se considerar Lorde Máximo da Inglaterra, ele vai se condecorar enquanto uma espécie de novo imperador, o Lorde Máximo da Inglaterra. E aí o que é que vai acontecer, professor? Ele vai fazer a mesma coisa que os outros caras estavam fazendo. É como se o absolutismo estivesse voltando para a prática, não na teoria, na Inglaterra. Então ele vai promover um governo mais tirano ainda, um governo muito mais ainda repressivo. E vai fazer isso, inclusive criando diversas manobras que vão irritar, sobretudo, os burgueses. Um deles é o famoso ato de navegação. No ato de navegação, ele comete uma falha muito grande. Um dos atos de navegação que ele cria, ele vai lá e diz que nenhuma mercadoria deve chegar ou sair da Inglaterra a não ser em embarcações inglesas. E se você lembrar que a Inglaterra é uma ilha, isso é uma parada assim surreal. É você inviabilizar a parada, sabe? Ou deixá-la absurdamente cara. É como se você, na sua cidade, não chegasse produto na sua cidade que não fosse transportado por caminhões da sua cidade. Então é maluquice, pura maluquice. E isso vai deixar o governo dele mais impopular ainda. Isso, obviamente, vai gerar diversas discussões e muitos embates com o próprio parlamento, o qual ele era, né, um defensor. Mas ele vai vir a morrer e o seu filho, Ricardo I, vai assumir. Ricardo vai tentar dar seguimento ao governo do pai, mas não consegue. Ricardo era fraco politicamente. Então, o que é que o parlamento vê? Vê a possibilidade do seguinte: é melhor a gente trazer a monarquia, só que dessa vez a gente limitando o poder do rei. Então, traz os Stuarts de volta. E quem vem é Jaime II, filho lá do Carlos I. Então, Jaime II vem e faz uma promessa, tudo bonzinho, ao parlamento, que vai obedecer o parlamento, blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá 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 mesmo. Ele não respeitou nada. Ele teve a mesma postura que os seus antecessores, a mesma postura da família dele, dos Stuarts. Anular o parlamento, isolar o parlamento e acumular cada vez mais o quê? O poder. Nesse processo aí, o parlamento percebe o que está acontecendo. Para Catarina. Ela quer me morder. Mas é tão linda, gente. Tá aqui no meu pé agora. Fica aí no meu pé. Viu? Ele vai fazer o que? O parlamento vai perceber o que está acontecendo e aí vai ter uma jogada muito importante. Em vez de deixar o trono, o governo com esse Jaime, vai passá-lo para sua filha, Maria I. Gente, é uma sucessão de Maria, de Jaime. Os nomes se repetem. E essa Maria era casada com Guilherme de Orange. Guilherme Laranja. Piada fraca, professor. Você conhece algum Guilherme que é laranja? Eu conheço. Eu tenho um aluno que é Guilherme e é laranja. Então quem estuda com ele está na vantagem. Só olhar para ele que lembra. O Guilherme de Orange, ele era o rei, o príncipe da Holanda. Hoje, né? Holanda, mas antigamente era chamado de Países Baixos. Então o que acontece? Eles são convocados a assumir, só que aí eles vão fazer um acordo com o parlamento para que eles limitem o poder da monarquia. Na verdade, não é só limitar o poder da monarquia. A monarquia vai passar a ser simbólica na Inglaterra. Vai surgir o famoso Bill of Rights, a famosa Declaração dos Direitos.
O que é isso, professor, na prática? Uma Constituição. Nós aqui no Brasil temos uma Constituição Federal, a qual a gente tem todos os direitos e deveres lá, certo? A Bill of Rights é a mesma coisa. Então, os dois, o casal, né, o Guilherme de Orange, como príncipe, como rei, ele vai assinar, e quando ele faz isso, ele está dando poder única e exclusivamente para decisões políticas e econômicas ao parlamento. E era tudo que o parlamento queria. A monarquia vai continuar existindo, só que agora com mínimos poderes políticos. Na verdade, a monarquia vai se tornar cada vez mais uma figura simbólica, influente, porém simbólica, como a gente tem até hoje. A coroa britânica, que é uma das coroas que a gente vê mais em holofotes, todo mundo quer saber, sei lá, respeita, um monte de coisa, né? Chama atenção. É uma coroa mais cultural, mais simbólica do que qualquer outra coisa. E se isso é no mundo, na Inglaterra é muito mais forte, galera. A velhinha que morreu recentemente. Ô, velhinha dura de morrer, viu? Levou tempo pra morrer aquela velha, viu? Era uma figura extremamente querida, né, na Inglaterra. E todo mundo da realeza. Vide o que aconteceu com a Lady Di, que acabou se separando do príncipe Charles, que hoje atualmente é o rei, só que já está com problema e provavelmente o filho vai assumir. Só que aí a mulher do filho acabou de sumir. Menino, que babado, né, rapaz? Que babado, né? Você que está assistindo esse vídeo agora, né? Em março de 2024, a princesa, né? Tá sumida aí, fez foto fake e tudo, né, menino? Babado. Enfim, galera, para resumir, o que é que acontece? Acontece que essa coroa, ela vai ter força simbólica, mas não de decisão política. Todo o poder agora fica com o parlamento. E é nisso que a burguesia que estava em ascensão vai gostar. A burguesia, então, agora vai ter cadeiras na Câmara dos Lordes, na Câmara dos Comuns, que seria, grosso modo, o que a gente tem aqui como Senado e Câmara Federal dos Deputados, certo? A grosso modo seria isso. Então, essa ascensão política e a Declaração dos Direitos, onde iguala as pessoas, o nobre deixa de ser uma pessoa especial, o nobre deixa de ter o sangue azul, vamos dizer assim, perante a sociedade em nível de direitos, vai dar campo e margem para aquilo que a burguesia queria, que era a participação política. Não é à toa que logo depois, coladinho com essas revoluções, vai acontecer a Revolução Industrial, que é tema para outra videoaula nossa. A Revolução Industrial, então, vai surgir, vai aparecer como aquilo que vai literalmente consolidar o poder da igreja, não, desculpa, gente, o poder da classe burguesa no mundo, não só na Inglaterra. Mas aí é fruto para outra aula, tá bom? Então, uma outra coisa que a gente pode destacar da Revolução Gloriosa é que ela é gloriosa porque ela não teve derramamento de sangue. Foi um conflito que não teve luta. Por quê? Porque foi tudo na base da caneta. Tudo, ó, assinou o documento, acabou. Certo? Espero que eu tenha ajudado vocês aqui, você do 8º ano, você do ensino médio, que está estudando para um teste, para uma prova, para um concurso, o que for. Essas foram as revoluções inglesas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Até uma próxima aula e a gente se vê. Fui! Ah, dá o like, galera. Dá o like, comenta, compartilha, tá bom? E faz um pix, pô. Faz um pix aí. Vai, faz um pix. Tchau!